Aleluia. Cafezinho tá bom. Vamos voltando para os nossos lugares. Nós queremos acabar conforme programado. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Por favor, quem já tomou café, sentem. Se não terminou, sentem do mesmo jeito. Toma o seu cafezinho, sentadinho, ouvindo. Essa segundo bloco da nossa comunhão, nós vamos falar também de agora mais dois assuntos práticos. Vocês já estão vendo, né? Esse é o colete. Olha lá, o Barbosa é o nosso modelo, tá certo? Tá certo? Esse nós vamos explicar aqui durante a apresentação. Nós vamos falar sobre comportagem dinâmica e sobre o expolivo. Tá bem? Jesus é o Senhor. Amém. Eu vou começar abordando alguns aspectos da comportagem dinâmica. Deixa eu só mostrar para os irmãos que está pequenininho aqui, ó. Aqui está escrito comportagem dinâmica, tá bem? Só isso. Eu queria comentar, irmãos, que a palavra comportagem, só uma pergunta. Todos, quem não ouviu falar sobre a comportagem dinâmica, levanta a mão aqui. Alguém não ouviu falar? Não ouviu falar. Tá bem? Na última conferência, aqui em março, o Senhor nos deu um caminho falando sobre a comportagem dinâmica. A palavra, o termo comportagem já é um assunto bem conhecido. Ouvimos muitas e muitas vezes. E agora nós estamos conversando com liderança, então nós estamos com liberdade, né? Liberdade de colocar tudo o que aconteceu, tudo o que se passou. Mas o Senhor resgatou e nos deu esse termo, comportagem dinâmica, que através, né, da saída, vocês ouviram, um grupo de irmãos que estavam servindo o irmão Dong nos encorajou, primeiro que eles fossem seapistas, né? Depois eles falaram, não, vocês são PAC, né, que são comportores, e vocês devem fazer comportagem. E eles não sabiam o caminho, foram diante de Deus, pediram ajuda para um, pediram ajuda para outro. No fim, eles começaram a experimentar isso já quase mais de um ano, quase 2 anos. Eles estão experimentando na Grande São Paulo a comportagem dinâmica. E sempre quando, vamos falar assim, aqui entre nós, né? Quando fala de comportagem, a palavra comportagem, nós sabemos o sentido, mas quando fala comportagem é como se fosse o gato encontrando com o cachorro, certo? Falou de comportagem, arrepia todo assim, né? E nós, líderes aqui na nossa região, era assim, eu era o principal, né? Falou, arrepiou, né? E algumas vezes, né, eu vou até fazer um pequeno comentário. Às vezes, alguns irmãos, né, nossos líderes chegam, né, nós chegamos para ter comunhão com determinados irmãos, eles falam, né, as pessoas arrepiam. Espero que não aconteça mais isso com você, nem comigo, né? Você chega, vai ter comunhão com o irmão já fica assustado, né? O que vem dessa vez, né? Qual que é a inovação dessa vez? Mas o Senhor mostrou para nós, né, através dos testemunhos, e tem tido tantos milagres, tantas coisas acontecendo, mostrando que comportagem dinâmica nada mais é do que a pregação do Evangelho. Então eu quero repetir para você que comportagem dinâmica é a pregação do Evangelho. Tá certo, irmão? Vamos repetir comigo? Comportagem dinâmica é a pregação do Evangelho.
E a pregação do Evangelho, irmãos, nos estimula, nos encoraja, ficamos todos animados, contentes. O Edmur perguntou: você está feliz? Irmão, eu estou muito feliz. Por causa que a gente tem conhecido e começamos a experimentar o que é a comportagem dinâmica. Porque a primeira coisa que a comportagem dinâmica faz é... O que está escrito aqui? Posso orar por você. É essa a nossa comportagem. Quando nós estamos saindo hoje, o que nós estamos querendo falar com as pessoas? Qual é a nossa mensagem? É que posso orar por você. E isso, irmão, veio como? Veio através de uma palavra profética. Aqueles irmãos creram, aqueles irmãos receberam a palavra, né, naquele momento a palavra do irmão, e começaram a praticar. E muitas coisas têm acontecido. Então, eu queria deixar esse sentimento. Primeira coisa, irmão, é que através dessa comportagem dinâmica, muita coisa pode acontecer na nossa região. E nós ouvimos, irmãos, eu sei o meu sentimento, nós ouvimos que nós, como líderes, né, ganhamos um sentimento muito forte, através da última conferência, que se nós tomarmos esse ambiente, um ambiente onde na igreja tem a primeira coisa, a harmonia, onde tem a unanimidade, onde a gente receba a palavra do Senhor e queremos praticar a palavra do Senhor, muita coisa vai acontecer. Ou melhor, muita coisa já está acontecendo. E o segundo aspecto, eu tenho falado para os irmãos, é a simplicidade. Irmãos, para fazer esse trabalho, posso orar por você. E vocês, né, aqui da nossa região, nós recebermos essa experiência da comportagem dinâmica, você precisa ser simples. Hoje nós vimos que o Miguel compartilhou que não foram chamados de nobres nascimentos, não foram chamados os sábios, não foram, na verdade, o que foram chamados, nós não vamos falar das equipes, né, Barbosa? Quem é que está produzindo? O que está produzindo, né? São pessoas muito simples. E pessoas simples, isso precisamos aprender, são obedientes. Então, as três palavras: primeiro, precisamos ter harmonia, irmãos. Precisamos receber essa palavra, os irmãos falaram no início desse aperfeiçoamento. Essa palavra tem que ser recebida por nós com unanimidade. Segundo, eu preciso ser simples. Terceiro, eu preciso obedecer. E quarto ponto que eu quero deixar para os irmãos é o acolhimento. Então, nessa esfera, né, com unanimidade, com simplicidade, né, o que mais? Né? O que mais? O que mais se precisa depois de simplicidade? Obedecer. Então, nós, líderes, precisamos aprender a obedecer. Se a gente quer, sempre a gente espera que as pessoas, nós, os líderes, que os irmãos possam nos obedecer. Então, nós somos os primeiros que devem obedecer. Aí vai ter uma esfera de acolhimento. Partindo dessa experiência, eu queria falar ainda sobre equipes, né? E o que essa equipe tem produzido, qual as pessoas ela tem alcançado, por fim, o nosso resultado e a conclusão, a nossa meta e o nosso objetivo. Amém. Aí eu vou passar um pouquinho para o Barbosa para ele falar sobre a equipe, e depois a gente volta um pouco para falar sobre Amém. os pontos da comportagem. Graças ao Senhor que esse termo, né, comportagem dinâmica, realmente tem dinamizado, né, tem revitalizado as igrejas nessa questão de sair e pregar o Evangelho. Sim. Às vezes a gente quando fala de comportagem, sempre a gente alia a venda, né? A gente já pensa em venda de livros. E de fato, se vende livro. E se vende muito livro. Mas o começo não foi assim, vendendo muitos livros. O começo foi saindo para a rua. Acho que está meio ruim isso aqui. Não, tá bom. Tá bom? Liga. Se liga, funciona, né? Então o começo, tá melhor. O começo não foi sair
ou não foi saindo e vendendo muitos livros, foi simplesmente saindo. E nós sabemos, né, irmãos, quando nós saímos com esse coração mesmo de nos preocupar com as pessoas, com o coração de pregar o evangelho, de cooperar com Deus, Deus faz a obra. Sim. Faz ou não faz? Sim. Tem feito, né? Graças ao Senhor. E os irmãos saíram e as coisas começaram a acontecer. E deu no que deu, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Ah, mas isso aí é só para a equipe do Douglas lá e para a equipe que ele treina. Não. Isso aí pode ser para qualquer igreja. Amém? Amém? Amém. Pode ser para a igreja em Colina já tem, né? Amém. Pode ser para a igreja em Auriflama. Estou vendo os irmãos ali. Amém. Pode ser para a igreja em Cravinho. Para onde mais? Em Andeara. Campo Limpo. Jales, enfim, irmão, Bebedouro, enfim, pode ser para todas as igrejas, não importa a quantidade de irmãos que se reúnem ali. Pregar o evangelho é o nosso direito. Contratar pessoas é o encargo que Deus deu para nós, é a comissão que Deus entregou para nós. E a maneira que nós vamos usar para contratar as pessoas são diversas. E uma delas que está dando resultado é a comportagem dinâmica. Então, qualquer igreja, em qualquer lugar, mesmo em Ituiutaba, né? Amém! Não tem muitos irmãos em Ituiutaba, mas ali pode ter uma equipe de comportagem dinâmica. No começo, irmãos, a gente vai sair, posso orar por você? Não é? E a gente vai obtendo resultados, a gente vai ficando encorajado, vai ganhando pessoas. E o Senhor começa a agir, começa a trabalhar, e daqui a pouco começa a acontecer venda de livros. E a venda de livros não é o fim em si. A finalidade é ganhar pessoas. E os livros é para ajudar as pessoas. É para instruir as pessoas, é para ajudá-las a ganhar o que nós temos ganhado da palavra do Senhor. Então qualquer igreja em qualquer lugar pode formar equipes. E deve formar equipes. Se essas equipes vão entrar ou não nas equipes que nós queremos formar do interior de São Paulo, de comportores atuando em todo o estado, né, João? É outra coisa, né? Se o Senhor assim dirigir que a equipe lá de Ituiutaba, lá de qualquer outra cidade, aonde esteja aí, que tenha um número pequeno de irmãos, se eles vão entrar nessa equipe da região 8B que vai trabalhar em todo o estado, isso aí a Deus pertence, né? E o Senhor vai desenvolver isso aí. O ponto é que nós temos que começar a fazer alguma coisa. Amém? Amém? A coisa está tão dinâmica, irmãos, que Deus é dinâmico, né? E nós precisamos ser dinâmicos nisso aí também. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu queria contar a experiência que nós estamos passando em São Carlos nessas últimas 6 semanas. Quando teve a conferência aqui, eu até comentei com alguns irmãos, tem um irmão que está morando em São Carlos, ele veio de outra região, e ele era comportor, mas falou: irmão, não dá para ser comportor, eu vou voltar a trabalhar. Trabalhou 2 anos, secularmente, serviço duro. Ele é o pastor. Serviço duro. Mas ele, para essa conferência, falei para ele: olha, vai ter uma semana, vou dar uma semana de férias para você. Mas a gente não imaginava que fosse tratar o assunto de comportagem. Não, falou: você pode ficar a semana toda de férias e vai para a conferência. E a palavra foi falando com ele, já no meio da conferência, ele foi na minha casa e falou: irmão, eu quero conversar com você. Eu estou sentindo o chamado de Deus. Eu falei: ok, era isso que eu esperava, né? Está despedido, né? Na segunda-feira, ele falou: eu vou voltar para fazer a experiência da comportagem, de voltar a ser comportor. Mas não mais daquela maneira tradicional. E ele falou: eu falei: vai ter um treinamento aí em Campinas. Não, mas eu não vou esperar.
Eu quero sair já. Eu quero ter experiência. Segunda-feira eu vou lavar, né? Chegaram domingo. Segunda-feira lavar as roupas. Terça-feira nós vamos sair para o calçadão. E foi para o centro da cidade. O primeiro dia sem jaleco nenhum, sem colete nenhum. Ele, a esposa tinha mais 2 irmãos de Seap de Palmas, e foram para a rua. Foram para a experiência de contatar as pessoas com os livros na mão. E eu quero orar por você. Irmãos, primeiro dia. Claro, todo início não é fácil. Mas terça-feira ele estava lá. Quarta-feira ele estava lá. Aí eu fui encontrá-lo. Ele falou, tem uma coisa que eu nunca experimentei na minha vida. Toda vez que eu paro para orar com as pessoas estão tendo milagres. Amém. Ele contou no primeiro dia. Ele falou, encontrou com uma pessoa, antes de chegar até no calçadão, falou, eu gostaria de orar por você. Uma senhora já veio abraçá-lo. Falou, eu acabei de perder a minha mãe ontem. Eu estou sem saber o que fazer na minha vida. Naquele momento, irmão, ele realmente experimentou o que é levar a pessoa a tocar no Senhor. Amém. Depois disso, quarta, quinta, sexta, sábado eu falei, irmão, nós vamos junto para o calçadão. Eu não vou esperar também outra oportunidade, né? Convidamos alguns universitários que moravam também no local e alguns jovens, fomos em 15, 16 irmãos, para ter essa primeira experiência de encontrar com as pessoas, orar pelas pessoas. E os livros começaram a sair, irmão, espontaneamente. Na primeira semana, ele falou, olha, a gente está bem enferrujado, mas toda vez que você ora para as pessoas, aquela pessoa vira para ele, o que esses livros da sua mão? Ele espontaneamente começou a passar um livro, passar outro livro. Na primeira semana, já tinha colocado mais de 100 livros lá na mão das pessoas. E nós saímos, irmão, e nós começamos a ter esse vigor, esse ânimo de voltar a pregar o Evangelho. Amém. Aleluia, né? E eles continuaram. Semana seguinte, aí sim, na outra semana, aquele grupo de irmãos que estavam nos visitando, de Palmas, foram embora. Aí eu liguei, Barbosa, nós não podemos parar, por favor, nos ajude, né? Manda alguém, né? Aí ele mandou a equipe. Nós éramos 2 argentinos, um boliviano, acho que tinha um colombiano e um peruano. Eu estou brincando aqui, quem entende de futebol, eu estou chamando o Barbosa de Sampaoli, porque só tem gringo na equipe dele. E é baixinho também, né? E ele não tem tatuagem, mas a equipe dele, irmão, esses irmãos têm tatuagem. Se sou eu, não paro. Olhando para aquelas pessoas que estavam no calçadão de São Carlos, se olhar para aquele irmão, se eu encontrar com ele, eu não paro para orar. O que esse cara pode fazer por mim? Mas as pessoas começaram a orar, começaram a receber ajuda. Uma irmã que está reunindo conosco, ela falou, estava eu com a minha sogra. Aí passou por ele falou, eu quero orar. E falam, né? Aqui, eu amo muito esses irmãos, eu posso falar, ele não fala nem o português direito, irmão, né? Mas estão lá, o amor às pessoas está conquistando, está comovendo o coração das pessoas. Aí a pessoa, essa irmã depois, ela contou para nós, ela passou, ela com a sogra dela. Passou, ele falou, eu quero orar por você. Ela continuou seguindo. Ela falou, tem que orar por mim. Voltou. Eu quero receber a sua oração. Depois terminou a oração, comprou o livro. E ela falou, de que igreja você é? Eu estou se reunir há mais de um ano. Eu quero saber em que igreja você é. Quero conhecer a sua igreja. Onde fica a sua igreja? Esse foi o primeiro exemplo, né? No outro dia apareceu um outro, um peruano, um outro.
Os irmãos oraram com ele. Eles foram para a reunião. Resumindo a história desses acontecimentos, eu só quero mostrar para vocês, irmão, o milagre que Deus tem feito. A obra é de Deus. A comportagem divina. Eu já estou chamando de comportagem divina, assim, entendeu? Porque é divino. Não é o esquema, não é o sistema. O Miguel falou hoje, mas é o coração de evangelho por essas pessoas, irmão. E começaram a aparecer as pessoas na reunião. Né? O Lidia está aí, o Zezinho está aí. Começou a aparecer. De onde que é esse aqui? Foi contato do calçadão. Outra, não, esse no primeiro sábado apareceu um. Falei, aleluia, glória a Deus. Né? Aí eu fui viajar, né? Como de costume. Né? Aí os irmãos me mantinham informado. Irmão, nesse sábado apareceu 3. Contato de quem? Da comportagem dinâmica. Nesse período, né, Gerei? Apareceram em 6 semanas 25 pessoas na reunião da igreja. Quem fez isso, irmão? O Lirei está com uma lista. E foi dado 35 nomes. Nós estamos com 35 nomes. As pessoas, depois de orarem, depois de comprarem um livro, estão entregando o telefone, irmão. Estão pedindo contato nos contatos. E algumas, né, agora nós fizemos até o cartãozinho da igreja, né? Porque antes a gente falava, a igreja fica lá, na rua tal. Agora os irmãos fizeram um cartãozinho, né? Para não ter mais esse problema, né? Né? Então fizemos um cartãozinho, acabou com... Irmão, porque no interior, você não precisa sair correndo, né? Você ora com as pessoas, você oferece os livros e dá para você conversar com as pessoas, né? Aleluia! Amém. Agora você pergunta, mas que tipo de pessoa você vai achar no calçadão, né? Calçadão da General, é isso, né? No calçadão da General, né? O Zezinho está aí. No outro fim de semana, a igreja saiu. E o que mais me encorajou, irmão, nós saímos, não foi grande número, tinha 28, né, Lele? 28 irmãos saíram. E o que mais me alegrou o coração é que todos os líderes estavam pregando o Evangelho no calçadão. Não é possível, irmão, você e eu, irmão, nós podemos reagir a esse sentimento, né? Eu só queria terminar que nessas 5 semanas foram vendidos 945 livros. Então, livros foram vendidos, contatos foram gerados. Eu não terminei, né? Aí o Zezinho saiu, ele contatou uma pessoa, um casal, né? A pessoa falou, eu não moro aqui, minha filha mora aqui, e ela não tem onde reunir. Está procurando lugar. Aí perdeu seu contato. A pessoa procurou Martinelli, né? Achou ele no Facebook, conseguiu o endereço da igreja, e no domingo foi partir o pão com a gente, irmão. E ela é uma estudante de mestrado, é isso? Irmão, desse grupo de 25 pessoas, foram 5 universitários. 2 fazendo pós-graduação e mais 5 universitários. Então, irmão, a obra é de Deus. Vamos ter certeza que a comportagem dinâmica é um caminho que Deus tem feito. Agora, analisando, né, eu só queria concluir isso, irmão, né, até o Roberto Edmur, uma vez fez essa colocação, e muito correta. Nos anos 70, quando a igreja começou, a porcentagem de cristãos, de evangélicos no Brasil era por volta de 5%, né? E houve um crescimento, anos 70, fim anos 70, anos 80, o crescimento, e como nós estamos com o trabalho, e Expo Livro, grupo familiar, a pregação do Evangelho no Brasil cresceu muito, e
E aqueles sedentos vieram viver a vida da igreja nos anos 80. Mas os cristãos aumentaram muito. Hoje nós estamos quase no ano 2020, fazendo uma projeção. Hoje no Brasil, 86% são cristãos, sendo 60% católicos e quase 25% já evangélicos. Agora a questão é, eu fui começar a procurar por quê? Porque todos esses que nós contatamos e recebemos oração e vieram para a reunião são irmãos, 100%, né? Eu até confirmei hoje com ele, 100%, sabe? Todos os que vieram para a reunião são irmãos que não estão reunindo em lugar nenhum, porque eles estão insatisfeitos, eles não têm para onde ir. Eu preciso, e quando ele vê a nossa disposição, o ânimo, né? Isso também está acontecendo em Colina, né? Os irmãos, tem 2 jovens saindo, estão até aqui. Irmãos, então hoje, 2020, 2019, 2020, existe, por isso que a gente está sonhando realmente que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Porque chegou um tempo que as pessoas já se converteram, mas não estão mais satisfeitas. Metade da população de evangélicos são aqueles sem igreja. Por quê? Porque estão insatisfeitos. Ele vai mostrar uma pesquisa, foi feita em Campinas, né, no centro de Campinas, onde eles fizeram uma pesquisa com 150 pessoas. 68% das pessoas no centro de Campinas são cristãos, é isso? Evangélicos. 48% evangélicos. Então, onde está o público, né? Onde estão as pessoas para nós levarmos para o GFCM ou para o grupo de multiplicação? Está no calçadão. Está na rua. Está no calçadão. Está na rua, não está? Está desigrejado. Então, esse é um sentimento, irmão, que nós precisamos sair. Chegou a hora da gente sair. Né? E o resultado eu já comentei, né? Agora eu vou passar para o Barbosa e encerrar minha parte. É que nós temos um sentimento, irmão, em cada cidade, na nossa região 8B. Nós temos aqui 45 cidades acima de 100 mil habitantes, né? E temos, eu perguntei também, tem 140, mais, meu Deus, 146 igrejas da nossa região. Se nós levantarmos com esse sentimento, com a comportagem dinâmica, com a comportagem divina, nós vamos alcançar pessoas. As pessoas vão nos procurar, elas querem ser ajudadas, precisam ser ajudadas, né? Tem muito mais, tem muitos exemplos. Eu só queria agradecer ao Senhor primeiro, né? Antes de todas as coisas, e agradecer aqueles irmãos. Até eles não estão aqui, porque eles estão trabalhando lá em Campinas, tá certo? A equipe de comportagem estão trabalhando nesse momento, estão em Campinas, trabalhando, servindo. Amém. Jesus assim. Amém. Essas pessoas estão nas ruas. E se nós queremos contatá-las, nós precisamos ir para a rua. Amém? Amém? Então, irmãos, comportagem dinâmica é para nós irmos para a rua atrás das pessoas. Amém? Ó Senhor Jesus, não nos preocuparmos primeiramente com venda de livro, mas nos preocuparmos com as pessoas. Amém. Se nós tivermos coração puro de nos preocuparmos realmente com as pessoas, as vendas dos livros vão também acontecer. Amém. Mas o nosso coração tem que estar nas pessoas. Amém. Nós temos hoje lá em Campinas 3 equipes de 5 irmãos fazendo comportagem dinâmica e divulgando o Expolivro. E nesse primeiro dia que foi ontem, né, já tiveram um excelente resultado, né, Beto? Sim. Graças a Deus, né? Amém. Apesar de ter chovido, não puderem fazer o trabalho corretamente, mas tivemos bons resultados. O mês passado nós estivemos lá, né? Foi. Um treinamento, mas um treinamento que não foi bem treinamento, né? Foi mais um chamamento para nós irmos para a rua, né?
e praticar ali em Campinas, por ser uma cidade grande, nós tivemos excelente resultado. Eu estou sem os dados aqui, alguém se lembra? 1.115 kits foram vendidos. 1.115. Tem certeza, velho? Foi. É. 1.115 kits. Amém. Uau! Uau. E não era nenhuma equipe treinada, não. Nós estávamos ali tentando fazer a coisa. Fomos lá para ir para a rua, para fazer a coisa, fazer a roda rodar, né? Não éramos nenhum aperfeiçoado, exceto a turma do Douglas lá que tinha uma certa experiência. Ó, só para vocês saberem, a turma nossa do interior aqui conseguiu vender mais kit que eles. Sem disputa, tá? Sem competição, tá? É que a nossa turma do interior era maior, né? Eles eram em 15 irmãos, nós éramos em 20 e poucos. Mas nós vendemos mais que eles. Isso é sinal que Deus nos abençoou. E o Rafinha foi lá também, né, Rafa? Olha aí, ó. Olha o tamanhão do comportor. Vem cá, comportor. Olha aí, ó. Vem cá. Ela é do meu tamanho. Ela é quase do meu tamanho. O Rafinha foi pra lá. O Rafinha foi pra lá, teve uma experiência fabulosa, irmãos, de contatar um casal que está reunindo hoje. Um casal que estava passando no centro de Campinas, que é de uma cidade vizinha, né? Conta aí, Rafa. Eles são de Paulínia, e eles estão com um bebê, tá com muita dificuldade com a saúde, e eles queriam oração por isso. Posso orar por você? Pode sim. Pelo que você quer que ore? Por favor, olha pelo nosso filho. Tá bom, vamos orar. A gente ora. E aí depois, vem cá. Onde vocês são? Quem são vocês? Nós somos a igreja em Campinas. Tem isso lá em Paulínia? Eu quero conhecer os irmãos. Né? Irmãos, é só isso. Você pode fazer? Você pode orar por alguém? Nós podemos orar. Deus nos deu o direito de orar. E Deus nos enviou para as pessoas. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, se nós formos com simplicidade, pureza e crendo que Deus pode fazer, irmãos, Deus vai fazer por meio de nós. Jesus é o Senhor. Teve muitas outras experiências, mas eu vou passar o microfone. A gente tem pouco tempo para falar disso. Essa questão da comportagem dinâmica tem dado muitos resultados bons, irmãos, comoventes até. Então a gente tem muito para contar dos resultados da comportagem dinâmica. Lá, quando a equipe estava lá em Campinas, a nossa van tinha dado um probleminha de freio lá, e eu fui tentar arrumar, né? E fiquei ali no local. Aí mais tarde chegou o Tadeu, depois do trabalho, né? Aí eu falei: Tadeu, vamos lá descer no centro lá com a equipe. Nós descemos, né? Chegamos lá, encontramos a equipe lá, e um outro Tadeu, né? O Tadeu de Colina chegou e falou: irmão, você pode orar por mim? Ele estava lá fazendo isso, né? Orando pelas pessoas. A gente chegou e ele falou: irmão, você pode orar por mim? Eu achei que ele estava brincando. Para mim, o Tadeu gosta de brincar, né? Né, Maurício? Aí eu não dei muita bola para ele. Ele falou para o Tadeu: irmão, pode orar por mim? O Tadeu estava roupa de trabalho, né? Todo engravatado, com um terno bem de um bom corte, né? Bonito. Não, o camarada é promotor, né? Aí
O Tadeu orando pelo outro Tadeu, e nisso passou uma senhora e parou bem do lado do Tadeu. Aí, a hora que eu terminei de orar pelo meu xará, ela virou para mim, eu fiquei por ali, ela virou para mim e foi andando, ela falou assim: pastor, quero que o senhor ore por mim também. Aí eu, graças ao Senhor, aí eu orei por ela e dei a dica para os irmãos: irmãos, é só comprar um paletó. Viu, irmãos, como é que é? Como que... Por isso que chama comportagem dinâmica. A coisa está dinâmica. Amém? Agora, Amém? Jesus é o Senhor. Vou falar um pouco do Expolivro agora. Expolivro tem tudo a ver com comportagem dinâmica. Expolivro tem tudo a ver com o Evangelho. Expolivro tem tudo a ver com viver a vida da igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa oportunidade. Eu acho que todos os irmãos acompanharam como surgiu, né, esse retorno do Expolivro, depois de a gente ter feito um trabalho com os ônibus nos anos 90, e realmente o Senhor, essas carretas, né, que nós adquirimos, tem um valor altíssimo para serem feitas, coisa de 500 mil reais cada uma, se a gente fosse fazer hoje, e graças ao Senhor, o Senhor nos deu cada uma delas por 30 mil reais. É realmente impressionante. O Senhor nos deu 3 dessas carretas, das quais a primeira e uma delas está aqui com a gente. E lógico, né, tivemos que reformar, teve todo um trabalho que os irmãos participaram, e a gente ainda necessita da ajuda dos irmãos para continuar aperfeiçoando, mas realmente foi algo de Deus, algo que Deus nos deu. E nesse período, ali em Campinas, nós temos feito um trabalho de base, tem toda a parte burocrática, de licença. Acho que os irmãos também acompanharam. Nós tivemos a oportunidade de ter uma hora com o prefeito de Campinas, uma cidade de 1.200.000 habitantes. O prefeito deu 1 hora para a gente apresentar o projeto. Ele ficou impressionado e nos forneceu todo o apoio, e graças ao Senhor possibilitou a ida do Expolivro para Campinas. Também recebemos... Exatamente, e na saída ele pediu para orar por ele. Falou: antes da gente sair aqui, vamos fazer uma oração. Graças ao Senhor tivemos a oportunidade de orar pelo prefeito também. E isso, em tudo a gente foi vendo a mão do Senhor ali com tudo que foi acontecendo. Lógico, muitas dificuldades, muita burocracia, muitos órgãos que a gente teve que passar. E isso também vai ser um legado para o Expolivro, sobre como fazer, como as outras cidades podem tá tendo mais facilidade para conseguir colocar o Expolivro ali em suas cidades. E graças ao Senhor também tivemos um período de treinamento. O Ioannis participou também bastante de toda a concepção. O Tadeu também ali esteve sempre no apoio ali das atividades. E isso tudo culminou com o treinamento que a gente fez agora essa semana. O irmão Alexandre esteve lá nos ajudando, dando palestra sobre como conhecer e divulgar os livros, e uma palestra sobre acolhimento. Também o Daniel Versosa esteve lá falando sobre excelência no atendimento. E na terça-noite a gente também teve uma palestra sobre a história do Expolivro com o Roberto, com o Abdias, com o Rafael e com o Tadeu. Certo? Esqueci alguém? Não, né? E a gente também teve um treinamento sobre contação de histórias no sábado, e como, enfim, fazer o teatro da Luva Lulu, e a gente está desenvolvendo esse trabalho também. Com a Jussara e a Cíntia. Isso, com a irmã Jussara e com a irmã Cíntia. Então, teve todo um treinamento de base feito ali com a Igreja de Campinas. Graças ao Senhor, a Igreja de Campinas participou demais. Na última reunião de serviço tinha 50 irmãos na reunião de serviço. Eu acho que muito mais irmãs do que irmãos, por sinal. 32 irmãs. 32 irmãs. Então, assim, sem começar o Expolivro, acho que a Igreja de Campinas já foi extremamente abençoada. Se no primeiro dia o Expolivro, não deu para o Expolivro tem que ir embora, já estava valendo a pena já, né? O Beto vai falar desenvolver um pouco mais isso aí. Então, por causa do tempo também, eu queria rapidamente passar. Então, o engajamento da igreja é algo fantástico, maravilhoso, uma bênção para nós.
também dos irmãos da região, muitos irmãos participando, muitos irmãos se dispondo a cooperar, e a gente conta com todos vocês. Esse Expolivro é de toda a nossa região, ele não é da cidade que está recebendo apenas, mas é de todos nós. Dentro desse trabalho de engajamento, uma equipe se dispôs também a fazer uma pesquisa. A gente enxergou que é muito necessário a gente entender a necessidade do público, né? Não a nossa necessidade, né? Como o Edmur falou aqui, a gente não está lá para agradar a nós mesmos numa reunião, né? Mas também agradar as pessoas que estão sendo contatadas ali. Então a gente sentiu a necessidade de fazer uma pesquisa e a gente conseguiu dados interessantes que eu queria passar rapidamente. No público que passa ali pelo Largo do Rosário, a praça que o Expolivro está, 65% eram mulheres e 35% homens. Com relação à crença, algo que realmente nos surpreendeu, como o César falou, 48% das pessoas que passaram por lá eram evangélicos, 29% católicos, 21% outras crenças e somente 2% de ateus. Então, o nosso público-alvo realmente está naquela região ali, muitas pessoas que podem ser atingidas por esse trabalho do Expolivro. A gente também desenvolveu alguns temas, a pessoa só podia escolher um, por isso que os números estão abaixo de 20%, né? Qualidade de vida, família, em ordem aí, saúde, cuidado com os filhos, espiritualidade, casamento e estudo bíblico são os temas que mais chamaram a atenção das pessoas e que elas mais tiveram interesse. Com base nisso, a gente desenvolveu a grade de atividades, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O tempo de palestra que as pessoas mais se interessam é de 20 a 30 minutos, e a preferência de horário entre manhã, hora de almoço, tarde, hora do jantar e noite, a preferência foi pelo horário da tarde, ali das 14 às 18 horas. Algo que nos surpreendeu também, porque a gente achou que as pessoas iam preferir o horário do almoço, né, que geralmente estão mais tranquilas, e o horário do almoço foi que as pessoas menos tiveram interesse. Lógico, isso aí não é regra para todo lugar, tá? Isso aí, cada irmão vai ter que fazer na sua cidade para desenvolver ali, ver qual que é o seu público-alvo. E duas coisas que chamaram bastante a atenção nossa é a questão da atratividade que a música cristã e as atividades infantis também têm nas pessoas. 83% das pessoas têm interesse em música cristã. Isso é muito relevante porque só 48% das pessoas são evangélicos. Então, mesmo as pessoas que não são evangélicos, e muitos até que às vezes até ateus, enfim, pessoas que têm outras crenças, elas se interessam por música cristã. E 78%, aí quase 80%, têm interesse também por atividade infantil. Esses dois resultados fizeram a gente também mexer com a grade para incluir mais atividades infantis e mais atividades relacionadas à música para atrair as pessoas. Amém. E com isso a gente chegou a formar a grade, eu não vou detalhar muito. Nós temos essas palestras, são 6 palestras diferentes que nós vamos falar toda semana. Então cada dia da semana tem uma palestra, menos domingo. E em 2 dias da semana a gente tem palestras sociais, como fazer um currículo, enfim, palestras de interesse da saúde, coisas desse tipo. Então são 8 palestras por semana. A gente tem atividades musicais, nós vamos ter uma apresentação do 288 no dia 8 de junho. A gente convida todos os irmãos para estarem lá. Vai ser no sábado às 11 da manhã. E a gente quer realmente levar muita gente para lá para chamar bastante atenção. Os irmãos do 288 vão estar indo para lá e fazendo uma apresentação para a gente lá. Então, vão causar bastante barulho lá, né? Literalmente. Amém? E 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e sábado, nós temos apresentações musicais com os próprios irmãos da igreja em Campinas, que se dividiram ali em escala para estar lá fazendo um louvor, com os irmãos que também se disponibilizam para ir lá e com as pessoas que querem se juntar a nós. Atividades infantis, a gente também vai fazer teatro e contação de histórias desses temas aí, Luva Lulu, Pintinho Peralta, O Semeador, Deus é Real e Vou Deixar Minha Luz Brilhar. Graças ao Senhor, dessas 32 irmãs e alguns irmãos que estavam na reunião de serviço, muitos se dispuseram a servir. Eu considero essa parte da infantil uma das mais complexas, porque envolve apresentação,
envolve todo um treinamento, um trabalho, e graças ao Senhor, muitos se levantaram para ajudar com isso, e a gente pôde fazer uma grade bem consistente com esse assunto, que era de muito interesse do público. Amém. E por fim, eu creio que o mais importante de tudo é realmente o atendimento que a gente faz ali no Expolivro. As pessoas, elas encontram ali um espaço onde elas podem se abrir, elas podem ler os livros gratuitamente, elas podem estar ali consultando como uma biblioteca, e elas têm procurado ajuda, têm conversado com os irmãos, e mais, irmãos, o Expolivro realmente ele é uma luz no velador. É impressionante. Claro, nós inauguramos ele ontem, mas na quinta-feira, quando a gente estava ali fazendo as ligações, colocando ali os livros na prateleira, teve hora que a gente teve que fechar a porta, porque as pessoas queriam entrar, as pessoas queriam conhecer, elas ficaram muito interessadas em saber o que era aquilo ali. Ontem também o movimento foi muito grande, a todo momento, irmãos, tinha pelo menos 2 ou 3 pessoas dentro do Expolivro, consultando, conversando, visitando, perguntando, e realmente tem atraído muita gente. A gente, com certeza, em Campinas não está mais escondido. Nós temos ali uma luz no velador. Graças ao Senhor. Amém. Aí só vou mostrar umas fotos aqui para eu terminar. Está um pouco pequeno aí, não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas ali o Expolivro está instalado na praça. A gente colocou 2 tendas onde as pessoas podem também conversar. Às vezes a pessoa fica um pouco inibida de entrar no Expolivro, mas fora dele já pode ter o contato das pessoas. Ressalto que isso é por uma equipe de atendimento que não é a equipe que está fazendo comportagem dinâmica, tá? A equipe da comportagem dinâmica está pelas ruas, está pela praça, está nos arredores, mas ali tem uma equipe fixa fazendo esse trabalho de acolhimento das pessoas. Essa é a equipe de comportores que está ali fazendo um trabalho. Como o Barbosa falou, ontem choveu e com o processo de inauguração pela manhã, eles trabalharam só no período da tarde, e com chuva e trabalhando só no período da tarde, entre Expolivro e comportagem dinâmica, já foi semeados 250 livros na cidade de Campinas. Amém? Jesus é o Senhor. Aí teve um coffee, não posso falar break, senão o Wesley vai ficar bravo, porque foi no final da inauguração, né? Então foi um coffee edge. Posso falar assim, coffee edge? Existe isso? Paciente. E isso, irmãos, feito pelos irmãos ali de Campinas também, irmãos servindo. Ali todo o ambiente ali em volta do Expolivro, de muita alegria. O irmão Fernandinho que nos ajudou bastante aí nos trâmites na prefeitura, realmente foi muito importante. Ali enfim, os irmãos na praça. Aqui os irmãos orando. Comportores e irmãos da igreja de Campinas, a irmã Graça ali. E então, já o trabalho sendo feito ali na praça, graças ao Senhor. Aí um pouco da apresentação, da inauguração, nosso mestre de cerimônias ali, o Tadeu. Pastor, MC Tadeu, mestre de cerimônias. O Wesley aí fez ali uma palavra de apresentação. O Beto também falou um pouco. O presidente da Sociedade Bíblica do Brasil esteve presente. Eles têm um trabalho semelhante e convidamos ele para fazer parte do Expolivro. Ele ficou maravilhado e com certeza a Sociedade Bíblica também vai estar nessa parceria. Sociedade Bíblica é a sociedade que imprime Bíblia maior do mundo hoje. Faz quantas Bíblias mesmo? 8 milhões e 300 Bíblias impressas ano passado. Uma em cada 4 Bíblias do mundo é impressa pela Sociedade Bíblica, sendo que dessas 8 milhões, 3 milhões foram distribuídas gratuitamente no ano passado. Então fazer uma parceria com eles é algo muito importante para o Expolivro também, dá muita credibilidade, né? Então é isso, irmãos. Esse eu queria deixar para os irmãos um pouco do que foi feito até agora. Claro, nós vamos começar o trabalho agora. Começamos ontem. Com certeza daqui 30 dias vamos ter muito mais experiências para contar. E queríamos também deixar o convite para os irmãos, quem quiser amanhã, depois aqui
do treinamento, dá uma passadinha lá no Expo Livre em Campinas, é 30 minutos daqui, conheça um pouco ali dos irmãos, conheça um pouco do trabalho, porque certamente o Expo Livre vai estar na região de vocês em breve. Contamos com a oração dos irmãos, contamos com o apoio financeiro dos irmãos também, e louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. A obra é de Deus e a glória também é dele. Só queria contar um pouco como foi até hoje e como Deus operou e usou o seu corpo. E como vai operar mais ainda a partir de hoje, né? Graças a Deus, irmãos comentaram aqui. Surgiu o sentimento nos irmãos do Expo Livre, mais no fim do ano passado. Como o Tiago falou, apareceram essas carretas, né? Por 30 mil reais, a maioria dos irmãos conhece a história. É até bom falar para os irmãos isso, para os irmãos replicar nas cidades, porque tem irmãos que acham, nossa, gastaram 1 milhão nesse negócio aí. Já ouvi comentários assim, né? Então os irmãos têm que saber do milagre que aconteceu, né? Os irmãos têm noção de preço, o que de 4 rodas custa 30 mil hoje, né? Novo acho que não tem mais nada, né? Nem os pneus da direita, né? Então, talvez uma Kombi mais ou menos aí, né? E o Senhor nos proporcionou. Nós tivemos uma comunhão em Belém, no final do ano, uma conferência, ia ter uma reunião de serviço sobre esse assunto, né? E eu vou ser sincero com os irmãos, né? Quando falaram da carreta, tá, eu olhei nas fotos e tal, falei, beleza, 30 mil, mas faz 10 anos que não mexe nela, só para arrumar esse hidráulico aí pode pôr mais 30, para essa carreta sair, pode pôr uns 15 de pneu, né? Vai longe o negócio aí, né? Aí, mas, né, a obra de Deus, né? Mas eu mesmo vivo mais na alma ainda, né? Aprendi a ver mais a fé pelo Espírito, né? Até eu falei assim, né? Eu acho melhor deixar quieto, né? Mas uma hora depois eu estava dentro do projeto, glória a Deus. Depois começou a reunião, caí lá dentro, glória a Deus por isso, né? Aí quando ela chegou a carreta aqui na estância, eu fui o primeiro a chegar nela, um dos primeiros, né? O Adalberto, o Jonas também estavam aqui, viram ela. E eu vim com um rapaz de uma empresa de publicidade fazer orçamento, da adesivagem e tudo, né? Aí ele falou pra mim assim, eu entendo um pouco de carreta, olha que negócio legal, vamos tentar abrir ela? Eu falei, vamos, né? Duvido que vai abrir isso aí, né? Tá quebrado, né? Ligamos a energia, abriu. Abriu? Funcionou? Pô, acho que é a primeira vez, vamos tentar de novo. Dei de novo. Vamos tentar mais uma. Deu de novo. Falei, para, você vai quebrar na minha mão esse negócio. Aí não quebrou até hoje, graças a Deus. E o pneu também tá rodando, né? Tá tudo certo. Então, foi glória a Deus, né? Deus opera um milagre atrás do outro. Até é legal essa empresa de publicidade, ela faz todo o serviço pra gente, é uma empresa do Maré, né? Tudo que é de comunicação visual, a gente sempre faz com ele. Ele falou, pô, mas o que é esse projeto, né? Ele falou, eu fui explicando, ele, pô, vocês incentivam, né, os irmãos a lerem, a entender a palavra, né? Buscam, foi claro. E quanto mais a gente lê, mais a gente cresce, né? Palavra mais espírito igual a vida. É interessante, porque por aí é o contrário, né? Porque para os líderes, quanto mais o povo for burro, melhor, né? Mais fácil conduzir. Mas vocês não. Vocês querem que as pessoas cresçam, aprendam, né? É isso aí mesmo, você quer que os membros cresçam, né? Então, irmãos, começou uma série de coisas, é aí que entra o corpo, né? E eu ganhei muito uma palavra na conferência, foi falar das últimas conferências, do vencedor coletivo. Porque até hoje, né, desde Adão, surgiram grandes homens de Deus, né? Sempre heróis da fé, que Deus usou, né? Até recentemente, nosso amado irmão Dong, Otmanito Nisli, por aí vai, né? Grandes homens usados por Deus em todas as eras. Mas em Apocalipse não tem um grande homem, não tem uma pessoa, tem a igreja. Amém. A igreja que é vencedora. Amém. Enquanto não surgiu o filho varão, o Senhor não pode voltar. Tem que surgir um vencedor coletivo. Amém. E eu vi uma prova disso em cada passo do desenvolvimento do Expo Livre, para chegar, está aberto até hoje aqui em Campinas. Cada irmão na sua função, cada irmão cooperando, orando, para fazer a comunicação visual em volta. Tinha que estar pronto a arte sábado de manhã para inaugurar na conferência, ficou pronto sexta-feira, às 7 da noite, né? Foi feito mais de 50 modelos até chegar na aprovação, e vai e tal, cada irmão na sua área cooperando.
Eu fui tudo feliz fazer o colete, né? 20 dias antes. Quem consegue, né? A gente sempre faz um dia antes, né, de começar. Eu falei, nossa, tô no prazo, 20 dias, né? Aí chego na empresa, não, no mínimo 30 dias úteis. Pô, 30 dias úteis já foi embora esse polígono, né? Mas daí uma irmã costureira costurou e outra irmã fez o silk da marca, né? Aí quando falou de ir para Campinas, eu falei, não quer mais nada, né? O que vocês querem mais, né? Quer pôr no Dom Pedro também, dentro do shopping, né? Bem, nunca que vai passar, né? Você acha, de cara assim, faltando um mês, vai conseguir estar em Campinas? Vamos tentar na Iracemápolis, né? Lá em Cianorte. Tem teu irmão de Iracemápolis. Tem que ir numa cidadezinha que você bate na porta do prefeito, ele abre. E dá para conversar com ele, né? Mas, irmãos, né? Graças a Deus pelo irmão Fernando, pelos irmãos de Campinas, cada um na sua função. O prefeito abriu a porta, uma reunião de 1 hora com o prefeito. E ele falou assim, esse projeto não pode parar, depois que for embora, tem que continuar barracas em pontos estratégicos para continuar o projeto na cidade. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus opera e usa seu corpo. É um trabalho, é o princípio de Moisés, né? Moisés chega com o povo, dá o mar na frente, e agora, Deus? E agora o quê? Vai, né? Agora o quê? Né? Marcha, né? Aí ele põe o pé, o mar abre, né? Ele não esperou o mar abrir para passar, ele marchou. Então é pela fé, dá um passo que Deus abre o mar. Então assim que funciona. Então eu queria falar para os irmãos que o Expolivro não é um problema de Campinas, não é um encargo de Campinas, é de toda a região. É nosso. Amém. Então, até falando para a Cis agora, né, o irmão está com encargo de levar os irmãos da Americana para lá, né? E pode agendar várias cidades e ir até o Expolivro servir. Nós temos mais de 100 coletes desses, os irmãos iam servir lá, né? Então é nosso, é nosso. Agora eu queria falar também que não é uma questão, então quando o Expolivro chegar é só a carreta. Não, irmãos, claro que a carreta é a nossa arma principal. Nós temos mais armas também, mais ferramentas. Por exemplo, olha o que você pode fazer lá na sua doblô, né? Ou na sua perua. Então tudo é uma ferramenta, né? Então o Miguel falou de manhã que nós não estamos aqui promovendo ferramentas, que é o Espírito que faz a obra. Amém. Mas, por exemplo, um alicate. Você sabe quando você dá um torque de 1 quilo, quando você fecha sua mão 1 quilo no cabo, na ponta, reflete 10 quilos. Você aplica 10 quilos, reflete 100 no corte ali. O alicate sozinho não corta nada. Mas quando você faz uma força de 1 quilo, ele replica 10. Então, para isso que serve uma ferramenta. Né? Então, chegar com uma doblô lá escrito nada, quem que vai adivinhar? Né? Mas se chega com uma arte, posso orar por você, as pessoas, tá na cara, né? Então, usamos as ferramentas para isso. Então, os irmãos podem estar adesivando, abrindo a porta, tendo livros, né? Ó, também a van, olha que bonita a van. Tá vendo? Se você adesivar a van inteira, tem que mudar o documento do carro para a cor. Porque a cor, nesse caso, do documento é prata. Se adesivar ela inteira, tem que colocar a cor fantasia. É um processo, tem que internar, aquele rolo. Né? Se fizer desse jeito, aí não precisa mudar a cor. Entendeu? Então a gente vai até onde pode, no limite ali. Ó. Até o limite da lei. Estamos dentro da lei. Né? Mas se quiser adesivar ela inteira, né? Tá, os promotores estão no limite da lei, né? Promotor, por exemplo. Se você quiser adesivar ela inteira, muda a cor lá também, faz um processo e muda. Mas olha que legal, né? Abre a porta. Então nossas cidades podem promover isso. E nós temos também os coletes, ó. Olha que bonito. Né? Você comprar colete só para jogar bola com os irmãos, ó. Colete para pregar o evangelho. Eu falo que esse é o verdadeiro colete salva-vidas. Né? É verdade. E tem bastante aí, ó. Então, ó, posso orar por você, né? Fala, irmãos, que nós já tentamos pregar o evangelho de várias maneiras, né? Quando eu estava no CEAP, com os irmãos, em várias cidades, já tentamos de tudo. Quem aqui já falou, eu sou representante da editora Árvore da Vida? Quando já falaram isso? Eu sou aqui representando o Jave, dar um Jave para você. Eu estou fazendo uma pesquisa de leitura.
eu sou comportor, eu sou não sei o quê. Uma vez eu fui apresentar como representante editor, irmão do meu lado. Que representante, rapaz? Nós somos sacerdote do Deus Altíssimo. Lá no Uruguai. Falei, então tá bom, vai você então agora. Aí bateu na porta, saiu a mulher, o que você quer? Eu sou aqui porque eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Pum, na porta na cara. Deu uma portada. Mas nada funcionou tão bem como essa pergunta. Posso orar por você? Você quer uma oração? Porque oração é espiritual. Você quebra a pessoa ali. Claro que alguns não querem, mas a maioria, dependendo de religião, de raça, de nível social, seja o que for, a oração vai direto no espírito da pessoa. Né? E graças a Deus que é uma ferramenta simples, mas direta. Né? Como não pensamos nisso antes, né? Não é verdade? Aí, ó. Então está disponível para os irmãos esse colete. Já fizemos alguns a mais. Os irmãos não precisam esperar o Expolivro ir na sua cidade. Né? Talvez vai demorar um pouco, mas pode replicar o Expolivro lá. Sai com os irmãos com colete, com camisa, né? Adesiva os carros se puderem. Lá em Belo Horizonte os irmãos estão adesivando os carros já, com a marca Expolivro, as van da igreja, doblou. No norte também estão adesivando trailer, né? Adesivando, um monte de coisa, né? Monta tenda na praça, entendeu? Vai direto nas pessoas, amém? A obra é de Deus, amém. A glória também é dele. Louvado seja o Senhor. Nós, só deixando claro, nós trouxemos 50 coletes. Os irmãos que quiserem adquirir e levar para casa, o valor unitário R$ 35. Se comprar para a igreja, acima de 10, R$ 30, tá bem? A gente está encorajando, desculpa, Beto. A gente está encorajando os irmãos a saírem com colete, porque você cria uma identidade. As pessoas, elas circulam por aí e vêm, né? Se você sai com a sua roupa tal, aí né? As pessoas veem, mais uma pessoa falando ali, mas quando você tem o colete, sai em grupo, as pessoas veem um peso naquilo ali. Então imagine em todo o estado, nós saindo, todas as igrejas saindo, a 146 igrejas saindo uniformizadas, todo num padrão. Com certeza nós vamos causar um efeito muito forte nas pessoas e uma impressão muito boa. Então encorajamos os irmãos a terem o colete também, amém? E usar o colete é mais prático do que usar uma camiseta, porque o colete, eu estou lá durante 1 hora pregando o evangelho, mas eu tenho que sair porque eu não tenho mais tempo, e eu só estou com uma camiseta minha, eu vou com ela embora, e se chega outro irmão que não tem, fica descoberto. O colete eu tiro e ele usa, então isso é uma coisa muito boa. Queria falar o seguinte, nós fomos no gabinete do prefeito, foi marcada lá uma audiência com ele para apresentar o projeto Expolivro, e no final, nenhum de nós tinha se tocado da importância de orar com ele. Imagina isso, Senhor Jesus, ministros, né, dispenseiros do mistério de Deus. Quando a gente se despediu dele, ele falou assim, vocês podiam orar? Nós não estávamos com essa camiseta aqui, posso orar por você, mas ele virou e falou assim, vocês podiam orar? Imediatamente nós fizemos uma roda ao redor dele, colocamos a mão sobre ele e oramos ali naquele momento. Então eu queria dizer para vocês que assim, o sentimento de trazer o Expolivro para Campinas surgiu assim que nós recebemos o comunicado do Pedro da aquisição das carretas, naquele processo todo que já foi falado aqui. Imediatamente nós sentimos que nós poderíamos colocar à disposição dos irmãos da coordenação do Expolivro a cidade de Campinas para iniciar esse novo ciclo de experiência, com uma dimensão muito maior do que foi o ônibus Expolivro. O ônibus ficou 2 vezes, em 2 etapas em Campinas, teve o seu impacto lá e tudo mais, mas a carreta agora, depois de 20 anos, ela veio muito mais remodelada, com uma outra dimensão, com outro impacto. Então nós oramos, fizemos uma carta, encaminhamos para o Ezra, encaminhamos para o Pedro, falando que nós éramos um com o sentimento dos irmãos e que a gente colocava a igreja em Campinas à disposição dos irmãos, se entendessem que
poderia ser um lugar para iniciar essa nova experiência. E aí nós colocamos os benefícios disso, certo? Para ninguém tomar esse lugar, certo? Nós falamos, olha, é uma cidade grande, é uma cidade, nós temos um local bom, que pode dar todo o suporte para os irmãos da equipe fixa que vem, com hospedagem, alimentação. A igreja é um número bom de irmãos que podem também cooperar no dia a dia do atendimento, das palestras e assim por diante. E os irmãos então agradeceram demais essa colocação da igreja, e depois, quando ficou pronto, os irmãos entenderam que seria realmente um lugar bom para dar o primeiro pontapé inicial desse novo ciclo. Para nós, a Igreja de Campinas, é uma honra poder receber os irmãos ali. E eu quero, assim, de antemão e em público, agradecer muito todos os irmãos da Igreja de Campinas que se envolveram e ainda estão muito envolvidos com o projeto Expo Livre. Porque não é só o livro, o Expo Livre, como foi falado aqui. Aliás, o Expo Livre ficou magnífico, ficou maravilhoso. Entrar ali, ficar ali dentro, é uma coisa maravilhosa. Mas, por exemplo, tem um grupo de irmãs e de irmãos que estão cuidando do transporte dos irmãos para o Expo Livre, estão cuidando da limpeza do alojamento enquanto eles estão fora, estão fazendo alimentação para eles de manhã, no café da manhã, e para que eles possam sair às 8 horas e estarem lá no Expo Livre, as irmãs têm que chegar às 5:30 da manhã no local para fazer o café para eles. Estão fazendo o almoço, eles almoçam fora, mas quando eles chegam, depois do dia todo de cansaço, de trabalho, estão morrendo de fome e querem tomar o seu banho e querem comer e dormir. Então tem lá a janta preparada para que eles possam se alimentar. Então, é muito importante o engajamento da igreja, é muito importante que todos os irmãos estejam envolvidos com o Expo Livre. E o benefício, além de ser para as pessoas, é para nós mesmos. Todos nós vamos ser salvos com esse engajamento e esse envolvimento. Uma coisa fundamental, hoje nós vimos que não era a capa de Elias, não era a capa de Elias que fazia milagre, era o Deus de Elias. Portanto, não é o Expo Livre, não é o jornal. Sabe o que faz milagre? A oração. Então, para que chegássemos nesse momento, termos as autorizações, passarmos por toda a dificuldade que foi conseguir que isso acontecesse, teve muita oração de toda a igreja. E eu vou dizer mais, tem que continuar ainda com as mãos erguidas, porque a luta continua. Os irmãos que estão lá na praça, eles estão enfrentando muitas experiências positivas, mas também tem muita situação negativa. Pessoas embriagadas, pessoas precisam do Senhor, mas podem se tornar violentas, podem agredir. Nós contratamos uma equipe de segurança para ficar no ônibus durante a noite, para que não haja vandalismo, porque ele está simplesmente no melhor lugar de Campinas. Quem conhece é o Largo do Rosário, é onde tem todas as manifestações políticas. A Copa do Mundo, para vocês imaginarem, eles montam telões ali e aquilo fica lotado de gente assistindo os jogos do Brasil na Copa do Mundo. É nesse lugar, o Largo do Rosário. É o lugar mais importante de Campinas do ponto de vista social, econômico, financeiro, cultural, político. E nós estamos ali. Então, irmãos, quem somos nós? Eu queria ler um versículo para vocês que fala assim. Não é aqui, desculpa. Bom, é Sofonias que fala assim, que o Senhor daria lábios puros para que todos os povos pudessem invocar o nome do Senhor. Nós estamos ali por causa do nome do Senhor, levando o nome do Senhor. Como alguém falou, acho que foi o Lucas falou, o Expo Livre está ali como uma luz no candelabro, no candeeiro, para iluminar, no velador, para iluminar. E a igreja em Campinas também, para poder iluminar aquela cidade. Tem 1.200.000 habitantes. Mas quem somos nós? O mesmo livro de Sofonias fala assim: deixarei no meio de vós
um povo modesto e humilde, mas que confia no nome do Senhor. Nós somos nada lá, nada. Perante 1.200.000 pessoas, nada. Mas nós temos uma coisa, o nome do Senhor. Então, irmãos, muita coisa está acontecendo e vai acontecer. Outra coisa, nós já fizemos reunião da própria igreja lá no Expolivro. Ontem à noite, que coisa maravilhosa! Nós temos reunião toda sexta-feira da palavra, de revisão da palavra. Não é a ministerial que é no sábado. Toda sexta-feira. Ontem nós marcamos a reunião no Expolivro. Tinha mais quase 50 irmãos participando da reunião. E hoje, agora, às 6 horas, a reunião ministerial vai ser no Expolivro. Irmãos, pensem o que é estar no ponto mais importante de Campinas, fazendo uma reunião da igreja, invocando o nome do Senhor. Puxa, que coisa maravilhosa. Isso é colocar o candelabro brilhando para iluminar toda a cidade. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. E nós não podemos ficar escondidos lá no São Bernardo. Aliás, o nosso prédio, as pessoas passam lá e nem vê que é uma igreja, porque não tem cara de igreja mesmo, né? Está escrito lá, local de reuniões da igreja Campinas, mas ninguém vê, porque é tão pequeno perto do tamanho do prédio. Nós vamos reformar para poder atrair as pessoas entenderem que ali reúnem cristãos e que ali reúnem a igreja em Campinas. Então, outra coisa só, os irmãos estão convidados a participar conosco. Então, toda sexta-feira e sábado as reuniões serão lá no Expolivro, até que o Expolivro vá embora. Domingo de manhã no local de reuniões para partir o pão. Sábado que vem, nós estamos programando fazer uma cantata em frente ao Expolivro, nessa praça, às 11 horas da manhã. Então, eu queria convidar todas as igrejas da nossa região no sábado, 11 horas, para estarem lá, porque nós vamos fazer uma reunião, louvor, cantar muito, e vamos também orar pelas pessoas. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por essa grande oportunidade. Nós temos o Deus de Elias, irmãos. Isso faz diferença. Louvado seja o Senhor. Eu gosto de falar uma frase, eu vou para encerrar, né? Porque o tempo já está avançado. Eu tenho que falar que é uma frase, senão ele não deixa eu falar. Amém? Os irmãos que conheceram aqui na Estância Expolivro, né? É uma coisa, mas conhecê-lo lá em atividade é outra coisa. Então, irmãos, vamos lá conhecer. Até outro dia eu falei, né, que a glória da segunda casa está ainda maior. Amém? Vai lá conhecer. Vai lá conhecer o Expolivro. Para encerrar, então, alguma coisa também, uma frase. O tempo está avançando, né? Realmente, nós estamos tão felizes, né, de estar participando desse momento, né, do Expolivro em Campinas. E quando o Pedro me convidou e eu falou, convida o Iô para fazer parte do projeto, né, de escrever todo o relatório. O Iô não está aqui porque ele está trabalhando, viu? Ele não está aqui porque está lá no Expolivro, né? Então, é um irmão também que tem se dedicado muito. E quando Pedro me falou, a igreja em Campinas já escreveu pedindo, né? Aí eu falei, mas foge dos padrões, porque o nosso objetivo é igreja, cidade grande, igreja pequena. Aí o Pedro falou, você decide, né? Veja aí. Aí naquela noite eu não contei para o Beto ainda, né? Naquela noite, aí eu fiquei considerando, Senhor, né? Se eles têm tanto encargo, vamos passar a oportunidade para Campinas, né? Então, foi por essa oportunidade, mas eu quero agora, nesse momento, anunciar, né, a próxima cidade, né, sede etapa do Expolivro, tá bem? Porque é assim, irmão, esse Expolivro da região sudeste. Então, nós trabalhamos em Campinas, fim de mês de junho, dia 20 de junho, e o mês de julho é para estar em Campos do Jordão, na coordenação da região 8A, depois a cidade de Taubaté. Após isso, até final de agosto. Final de agosto, o Expolivro voltará para a nossa conferência internacional, vai ficar aqui uma semana, e do período de 15 de setembro
a 15 de outubro, ele volta para a nossa região 8B. Né? E nós tivemos comunhão com vários cooperadores, claro, todo mundo quer. Né? Agora a gente queria partir desse princípio de que ele vai para uma cidade grande, onde uma igreja precisa ser ajudada. Né? Os irmãos, né, várias cidades pediram, né? Os irmãos de Lins, né? Os irmãos de Bauru pediram para ser em Lins, os irmãos falaram em Catanduva, né? O Hamilton falou de ser em Araras, também em Araraquara, mas, em princípio, né, a oportunidade está sendo dada para a cidade de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. Né? Então, agora a região de Ribeirão Preto agarra com o mesmo encargo, com a mesma determinação que a região e a igreja de Campinas do Sul. Então, nós entregamos uma oportunidade para vocês. Se perderem a oportunidade, certamente outras cidades vão estar recebendo. Mas sim, depois de Sertãozinho, de outubro, a nossa carreta irá para a região de Minas e Rio, ficando outubro, né, fim de outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em fevereiro ela volta para a estância, para a conferência, e novamente vai estar, depois da conferência de fevereiro, atendendo a região 8B. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, enquanto a gente falava aqui, os coletes já foram vendidos, tá? Mas assim, ó, os irmãos que quiserem podem vir fazer o pedido aqui, que a gente vai produzir e entregar para vocês. Tem 10 ainda? Então tem 10, tá? Quem quiser pode vir aqui pegar, e quem não conseguir comprar pode fazer o pedido. Amém.